Pensão alimentícia? Olha, esse é um daqueles assuntos que mexem com a vida de um monte de gente, né? É um tema delicado, cheio de emoção e, no fundo, é sempre sobre uma busca. A busca por um valor que seja equilibrado e justo para todo mundo. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Como é que a justiça define esse valor? Existe uma fórmula mágica, uma regra clara? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, de um jeito bem simples e direto ao ponto. Para a gente não se perder, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos entender por que não existe uma fórmula pronta. Depois, vamos conhecer o tripé que equilibra essa decisão, olhar cada um dos seus apoios e, no final, ver como tudo isso funciona lá no tribunal. Então, vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar super clara é o seguinte: pode esquecer calculadora. Na lei brasileira, não existe uma conta de matemática, um x mais y, para se chegar no valor da pensão. E quer saber? Isso faz muito sentido, porque cada família é um universo, com uma realidade completamente diferente da outra. Por isso, em vez de um número engessado, a lei prefere usar um princípio, uma ideia guia, para garantir que a decisão seja a mais justa possível para aquela situação específica. Tá, mas se não tem fórmula, qual é o segredo? O que orienta o juiz? A resposta está num conceito fundamental que a gente pode chamar de o tripé do equilíbrio. É essa ideia que coloca ordem e lógica numa decisão tão delicada. No mundo do direito, o nome disso é trinômio alimentar. Um nome um pouco complicado, né? Mas a ideia por trás é muito simples. Pensa que o juiz precisa responder a 3 perguntas básicas. Primeira, do que a criança realmente precisa? Segunda, qual a possibilidade de quem vai pagar? E terceira, como encontrar a proporcionalidade, ou seja, o equilíbrio perfeito entre esses 2 pontos. É como um tripé de câmera, sabe? Para ele ficar firme, os 3 pés precisam estar bem ajustados. Se um deles estiver mais curto ou mais longo que os outros, a estrutura toda fica bamba, desequilibrada. A decisão da pensão busca exatamente esse equilíbrio perfeito para se sustentar. Então vamos dar uma olhada em cada pé desse tripé de perto. Começando pelo lado da criança, a necessidade. O que será que isso quer dizer na prática? O ponto aqui é fundamental. Necessidade não é só o básico para sobreviver, não é só o prato de comida. A lei entende que a pensão precisa garantir que a criança mantenha um padrão de vida parecido com o da sua família, para que ela possa se desenvolver plenamente. E o que entra nessa conta? Bom, entra o óbvio, como moradia e alimentação. Mas vai muito além. Inclui uma boa escola, acesso à saúde, roupas e até o lazer. Sim, porque brincar, passear e se divertir também é parte essencial do desenvolvimento de qualquer pessoa. Agora, vamos para o segundo pé do tripé, porque não adianta nada fazer uma lista de tudo que a criança precisa sem olhar para a realidade de quem vai pagar. É aqui que entra a possibilidade. Possibilidade, em bom português, é a capacidade que a pessoa tem de pagar a pensão sem que isso comprometa o seu próprio sustento. A justiça não pode exigir um valor que vire um fardo impossível de carregar para quem paga. E aqui tem um desafio bem comum na prática. Para quem tem salário fixo, com carteira assinada, é fácil comprovar a renda. É só mostrar o contra-cheque. Agora, e quando a pessoa é autônoma ou tem uma empresa? Aí o trabalho é mais de detetive, sabe? É preciso analisar extratos, documentos, para entender qual é a real capacidade financeira. Então, temos a necessidade de um lado e a possibilidade do outro. O que une essas duas pontas? É o terceiro e último pilar, a proporcionalidade. Essa é a verdadeira arte de equilibrar a balança. A proporcionalidade é o grande trabalho do juiz. É a hora em que ele, ou ela, vai pesar os 2 lados para encontrar um valor que seja razoável. Nem tão alto que sufoque quem paga, nem tão baixo que deixe a criança desamparada. E na prática, tem algum número mágico? Olha, a regra fixa não existe, mas o que se vê muito nos tribunais são valores que giram ali entre 20% e 30% dos rendimentos líquidos de quem paga. Mas é importantíssimo lembrar, isso é só uma referência, um ponto de partida, não é uma lei. Bom, já entendemos a teoria, mas como é que esses 3 pilares funcionam na vida real, lá no dia a dia de um tribunal? E essa citação do juiz Guilherme Mattei Borsoi é muito importante. Ela mostra que a contribuição não é só com dinheiro. O tempo, o trabalho de cuidar no dia a dia, levar na escola, dar banho, tudo isso, que não tem um preço na etiqueta, também é uma forma de pensão e precisa ser valorizado. Outro ponto essencial é que o valor da pensão não está escrito em pedra. A vida muda, né? Alguém pode ser promovido ou, infelizmente, perder o emprego.
Se a situação financeira de qualquer um dos lados mudar de forma importante, o valor pode e deve ser revisto para se ajustar à nova realidade. E para a gente fechar, fica essa reflexão do juiz Guilherme Borsoi. Pensão alimentícia não é um favor, não é uma esmola. É o cumprimento de uma obrigação, que é da lei, claro, mas que também é moral e afetiva. É a forma mais concreta de garantir responsabilidade, cuidado e, acima de tudo, a dignidade e o futuro de uma criança.